Boa noite a todos, muito obrigado. Ao contrário do que se poderia pensar, a identidade brasileira não é uma essência transcendental, uma entidade metafísica. Na verdade, a identidade brasileira, o caráter nacional brasileiro, é uma narrativa constituída por múltiplas narrativas. Uma narrativa coletiva em que o mito exerce um papel decisivo. E isso se evidencia na literatura, especialmente no caso da nossa literatura, na obra de autores do romantismo e do modernismo. Eles se alimentaram na cultura popular, no folclore, nas tradições compartilhadas que nos falam de nossa origem comum. Idealizadora ou crítica, a literatura se apropria do mito para contribuir na construção desta grande narrativa que é uma forma de expressar o imaginário nacional. Se for assim, o que viria a ser o Brasil? Já que estamos falando de uma possível identidade brasileira, né? O que viria a ser o Brasil? Lamartine Babo, em 1934, gravou uma marchinha carnavalesca que fez furor e é lembrada até hoje, que diz assim, nos primeiros versos: quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral. No dia 21 de abril, 2 meses depois do Carnaval. E já vou antecipar. A segunda estrofe, ele diz: depois, Ceci amou Peri, Peri beijou Ceci, ao som do Guarani. Muito bem. Seguindo a pista sugerida por Lamartine, o grande mestre Lamartine, vamos seguir essa hipótese de que o Brasil possa ser uma invenção. E, no caso aqui, uma invenção lusitana, uma invenção dos portugueses, uma invenção dos Lusíadas. Uma vez que seu Cabral funciona aqui como metonímia do português, do povo português. Não é? Muito bem. Quando o português chegou ao Brasil, o que ele viu? Ele viu aquilo que não existia. O que ele viu foi uma grande ilusão, decorrente de toda a bagagem cultural que o conquistador trazia nas caravelas. Para conhecer o desconhecido, quais as ferramentas disponíveis? E o português viu então uma ilusão, porque ele viu por meio dessas lentes da sua cultura, da sua tradição, dos seus próprios mitos. Ora, o povo português, no período das grandes navegações, era um povo particularmente religioso, católico, apostólico, romano. Ora,
E essa religião foi um dos mais poderosos fatores da constituição do povo português, daquilo que podemos chamar de unidade cultural lusitana. Ibérica também, mas especialmente lusitana. Por quê? Porque os povos ibéricos, entre eles o português, estiveram sob a conquista muçulmana durante muitos séculos. E foi exatamente a religião, a fé católica, que preservou esta unidade cultural, que veio a se expressar também numa língua comum, não é? E num corpo de tradições históricas, lendárias, míticas. Ora, o que impelia o povo português à grande aventura do mar desconhecido? Camões explicita isso logo nas primeiras estrofes dos Lusíadas. Não é? Espalhar a fé e o império por terras viciosas de África e de Ásia, andaram devastando. A expansão do Império Português correspondia, identificava-se com a própria expansão do cristianismo. E assim realiza aquilo que está na essência do cristianismo, que é esse ideal universal. Católico significa universal. Um ideal missionário que também está nas origens mais remotas do cristianismo. Eu me refiro à fé judaica, o Velho Testamento, a Torá, não é? E os demais livros dos profetas, como, sobretudo, Isaías, não é? Que dizia que um dia todos os povos, todas as nações se reunirão na casa do Deus de Jacó. E que Jeová mandaria seus missionários, recrutado, aliás, entre os gentios convertidos, para todos os cantos, os mais remotos, as ilhas mais distantes. Muito bem. Existe na cartografia medieval europeia uma série de documentos que nos mostram uma geografia que, em parte, é verídica e, em parte, é imaginária. E fazia parte dessa cartografia e de escritos de teólogos católicos da Idade Média a hipótese de que o paraíso perdido, e esse é o mito central da religião ou da religiosidade judaico-cristã, o paraíso perdido estava perdido, mas estava presente. E figurava em mapas, em cartas cartográficas da Idade Média, ligado ao ciclo de São Brandão. Havia a referência a uma ilha chamada de O Brasil. O apóstrofo Brasil. Então o nome de Brasil já existia. E fazia parte desse imaginário cristão, católico, que tem esse ideal missionário universal de expansão da fé. Então, quando o português aqui chegou, o que ele viu com os olhos e com as ferramentas da sua própria cultura. E assim, Caminha, que escreveu a Certidão de Nascimento do Brasil, disse: a terra de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, mui chã e mui formosa.
A terra em si é de muitos bons ares, frescos e temperados. Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa, que querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro predileto, Visão do Paraíso, faz toda uma pesquisa para nos mostrar os motivos edênicos do descobrimento da conquista do Brasil. E ele interpreta esse texto de Caminha e o compara com uma série de outros documentos que viam no Brasil, de outros navegadores, Colombo, por exemplo, tá? Que viam na América exatamente estas imagens que correspondem à descrição do Jardim do Éden. A natureza abundante, toda arvoredo e uma eterna primavera. Ares muito bons, nem muito quente, nem muito frio. E esses ares são extremamente salubres. As águas são puras e infindas, como os 4 rios do Éden. E mais, aquela humanidade diferente que eles viram como uma imagem cujo referente também é bíblico, da inocência da humanidade original. Selvagens, animais, vivendo na pura inocência da sua nudez. Diz Caminha, ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas. E suas vergonhas, tão altas e tão saradinhas, e tão limpas das cabeleiras que, de as nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. A própria imagem da pureza da nudez antes de ser provado o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que faz com que Adão e Eva façam como primeira coisa se cobrir com folhagens, se esconder de Jeová, com vergonha da própria nudez, né? E essas moças e os homens, todos nus. E mais, eles não lavram nem criam. Ora, se eles não lavam nem criam, é porque eles não precisam trabalhar. É um mundo sem trabalho, o mundo do paraíso perdido. A natureza é dadivosa. Nem comem senão desse inhame, que aqui há muito, e dessa semente e frutos que a terra e as árvores de si lançam. A própria imagem da natureza dadivosa. E ele arremata a carta com essas palavras, dirigidas ao rei Dom Manuel. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, da terra descoberta, parece-me que será salvar essa gente. Ora, então, daí decorre, logicamente, que o Jardim do Éden tem, inclusive, a sua serpente. O Éden redescoberto tem, inclusive, a sua serpente. Se, por um lado, é a visão do paraíso, e esse tema é repisado ao longo de toda a literatura colonial, sobretudo dos viajantes do século XVI, início do XVII, nos primeiros historiadores, como é o caso de Sebastião da Rocha Pita, na sua História da América Portuguesa, publicado em 1730, e é a primeira história do Brasil escrita e publicada por um brasileiro. Só para vocês perceberem como esse tema é sempre retomado, repisado e nos mesmos termos.
Diz Rocha Pita: em nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno, nem madruga mais bela a aurora. O sol em nenhum outro hemisfério tem raios tão dourados, nem os reflexos noturnos tão brilhantes. As estrelas são mais benignas e mostram-se sempre alegres. As águas são mais puras. É, enfim, o Brasil ter real paraíso descoberto, onde tem nascimento e curso os maiores rios, domina salutífero clima, influem benignos astros e respiram auras suavíssimas que o fazem fértil e povoado de inumeráveis habitadores. É a visão do paraíso. Muito bem, mas esse tema tem a sua contrapartida mítica, como eu havia antecipado. Nesse paraíso também há serpente. E enquanto os discursos dos viajantes, dos cronistas, da chamada literatura de informação, insistiam, por um lado, no paraíso, outros escritos, sobretudo, da chamada literatura de formação ou catequética, que tem como autores, sobretudo, os missionários jesuítas, que vieram para aqui exatamente com aquele espírito missionário, de expansão da fé cristã. Pois bem, nesta mesma literatura do século XVI, vamos encontrar cartas e mais cartas, centenas de cartas de jesuítas, célebres ou mais obscuros, célebres como o padre Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo, não é? Em que ele se queixa da grande degradação moral da colônia, da promiscuidade, do desamparo espiritual em que se encontravam todos por aqui, o português, o índio, quer ele fosse já um índio domesticado, quer selvagem, aí então nem se fala, mesmo porque tem a própria marca do mal na prática da antropofagia, por exemplo. Os escritos do padre Anchieta, o Beato Anchieta, né, da Igreja Católica, mostram também esse processo de demonização de vários aspectos desse paraíso terreal. É o que se pode ler num poema épico que ele escreveu em latim e publicou em vida, em 1563, em Coimbra, chamado De Gestis Mendes de Sá, Os Feitos de Mendesá, em que ele louva o massacre do governador Mendes Sá, o massacre dos índios, não é? Porque era a guerra justa. Os seus autos também, como por exemplo o Alto de São Lourenço, em que aparece de repente duas personagens, são dois índios chamados Guaixará e Aimberê, e eles são demônios, são diabos. E Guaixará diz de enfurecer-se, andar matando, comer um ao outro, prender tapuias, amancebar-se, ser desonesto, espião, adúltero. Não quero que o gentil deixe. Quer dizer, a fala de Guaixará, o diabo, atribui aos indígenas costumes satânicos, maléficos, e vai intervir um anjo do Senhor para converter o gentio ao cristianismo. E assim salvar aquela gente
que estava sob o domínio demoníaco. Bom, dessa forma polarizada, então, nós temos esta primeira invenção do Brasil, feita por meio dessa ilusão do olhar português, né? Nós vamos ter que fazer recortes muito bruscos, saltos muito bruscos, né? Minha palestra será um tanto quanto fragmentária e não obedecerá propriamente um critério de desenvolvimento lógico articulado, sem quebra da linearidade, mas por justaposição de imagens. A segunda imagem que eu quero propor é essa da outra invenção do Brasil. O Brasil é reinventado no dia 7 de setembro de 1822, mas agora não é mais uma invenção dos portugueses, já é uma invenção dos brasileiros. Ora, o que é ser brasileiro? Depende. Brasileiro, para a cultura portuguesa, para a literatura portuguesa, até o século XIX, era o português que vinha para o Brasil, ganhava dinheiro aqui, voltava para a terrinha para ostentar a sua condição nababesca, adquirida no Brasil. O novo rico era o brasileiro. Camilo Castelo Branco tem uma novela chamada Brasileira de Prazins, e essa brasileira é uma portuguesa que nunca saiu de Portugal. É porque ela foi casada com um português que era ao Brasil, voltara para Portugal e era chamado de brasileiro, portanto. Então, brasileiro, esse sufixo pode significar, pode indicar uma profissão. Mas não deixa de significar, de ter também um significado gentílico, não é? Mineiro é quem nasce em Minas, brasileiro é quem nasce no Brasil, não é? Pois bem, mas durante todo o período colonial, o brasileiro não era quem nascia no Brasil. Quem nascia no Brasil era português. Quem nascia no Brasil era português. Havia uma distinção e uma certa rivalidade, um certo ciúme entre o português do reino e o português do Brasil. O português do Brasil se sentia desprezado, menosprezado na hora da disputa dos melhores cargos, dos melhores trabalhos, não é? Eram chamados de mazombos, não é? Os portugueses do Brasil. Mas com o 7 de setembro, nós passamos a existir como brasileiros, aqueles que nascem no Brasil. Tratava-se, então, de construir um Estado novo, um novo Estado. Ou seja, uma instituição política, um conjunto de instituições políticas que detêm o monopólio do poder sobre um território e sobre a população desse país. Era necessário construir um novo Estado. E a construção desse novo Estado é contemporânea da construção dos Estados nacionais modernos na Europa também, no século XIX. A questão da nação, do nacionalismo, é uma questão que está na ordem do dia do século XIX. Não é? Então, tratava-se de construir no Brasil um Estado nacional. Muito bem. Seria, então, uma nação. A palavra nação, antes disso, né, antes da compreensão que nós temos hoje de nação e que foi forjada no século XIX, a nação era uma palavra que se usava para designar os povos gentios em geral, aqueles que não eram cristãos. A nação tupi, por exemplo. Está claro? Muito bem. Mas agora não. Pela palavra nação, segundo definida por Ernest Renan, né, nós teremos um agrupamento social que habita o território de um país
que respeita as suas instituições e compartilha, em grande parte, a mesma cultura. Mas diz Ernest Renan que não é exatamente a língua, a religião, tá certo? Nem, às vezes, até o próprio território que configura uma nação. Que a nação, vou citar as palavras dele mesmo, é uma conferência que ele deu na Sorbonne no ano de 1882, em que ele diz: uma nação é uma alma, um princípio espiritual. Duas coisas que, para dizer a verdade, não formam mais que uma, constituem essa alma, este princípio espiritual. Uma está no passado e outra no presente. Uma é a possessão em comum de um rico legado de lembranças. Outra é o consentimento atual, o desejo de viver em conjunto. Por isso que no mesmo texto, mais adiante, ele define a nação como um plebiscito diário. Todo dia você faz esse contrato que é a expressão do seu desejo de ser brasileiro, francês, italiano e assim por diante. Esse sentimento de pertencer a uma comunidade com a qual nós temos uma série de afinidades, porque reconhecemos nos nossos compatriotas uma série de características em comum. Características morais, espirituais, religiosas, linguísticas, culturais de um modo mais amplo. Muito bem. E exatamente nesse momento em que está na ordem do dia a construção de uma nação brasileira, intervêm os nossos intelectuais e artistas, que assumem um sentido de compromisso, de missão profana, embora não mais imbuída de um sentido religioso, fé jesuítica, missionária, mas um sentido patriótico, cívico, de construção desse país, dessa nação e da sua cultura. Ora, como diz Ernest Renan, uma parte está no passado. Então, como se tratava de inventar o Brasil, ou reinventá-lo, os escritores do romantismo foram buscar as nossas origens no passado colonial e o embeberam em mito. Um mito dessacralizado, sem dúvida, né? E isso nos remete de novo à segunda estrofe de Lamartine Babo, que depois do Cabral, Ceci amou Peri, Peri beijou Ceci, ao som do Guarani. Muito bem. Uma forma importantíssima da contribuição da literatura romântica brasileira para essa construção da identidade, como esse processo de múltiplas vozes, pode ser sintetizado na noção de indianismo. Não é? E José de Alencar, que, segundo as palavras de Mar de Andrade, era o patriarca da literatura brasileira propriamente dita, uma vez que a literatura colonial não era propriamente brasileira, mas uma literatura luso-brasileira, né? Mas agora tratava-se de criar a própria literatura nacional. Aquilo que Machado de Assis chamou num artigo de instinto de nacionalidade é que estaria na base de todo esse esforço coletivo dos nossos escritores do primeiro romantismo, né? Como Gonçalves Dias. Né? Muito bem. Tratava-se então de resgatar esse passado nacional, mas
projetando para o presente da construção desta nova nação, que não é mais portuguesa, é brasileira. E para isso, então, Alencar imagina mitos, como aquele que nós temos no Guarani e como aquele que nos oferece também em Iracema, que é uma interpretação das origens do Brasil, né? São interpretações das origens do Brasil. Ora, o que é o Brasil de Guarani? É uma terra portuguesa, aliás, sob domínio espanhol, né? Estávamos na época do domínio dos Filipes, de Espanha, né? E exatamente por isso, Dom Antônio de Mariz, o grande fidalgo, patriota português, deixou de lado a sua alta posição na alfândega do Rio de Janeiro e foi montar um verdadeiro feudo nas brenhas do sertão da Serra dos Órgãos. Territórios virgem, selvagem. E para lá foi com a sua família, não é? Com vários aventureiros, pioneiros da colonização, não é? Porque não queria servir as autoridades espanholas. Se mantinha fiel à dinastia portuguesa. Muito bem. E lá dá-se o encontro de duas culturas, duas civilizações, por meio do contato deste índio chamado Peri e o feudo de Dom Antônio de Mariz. Agora, Peri era um selvagem, inimigo, adversário dos portugueses, que queimava vilas. Mas exatamente quando ele, como chefe de uma tribo goitacá, invadia uma vila, queimava a igreja, ele vê a imagem de Nossa Senhora, da Virgem Maria. E aquela imagem é fixada. E ele sonha com ela. E aí se sente impelido a largar a sua tribo, a sua mãe, a sua gente, e ir em busca daquela deusa que lhe falara no sonho. E em busca dessa deusa, ele encontra uma jovem mulher que tinha os cabelos claros como da imagem da Virgem e os seus olhos azuis. A jovem Cecília, filha de Dom Antônio de Mariz. Muito bem, e aí nós temos um monte de aventuras em que Peri vai se destacar como um verdadeiro super-herói, que levará Dom Antônio de Mariz a comentar numa conversa: mas Peri nem parece um selvagem, mas parece um fidalgo de boa cepa lusitana. Ou seja, ele é comparado a um guerreiro da aristocracia portuguesa. Nós estamos aqui perante o processo de construção deste mito do índio, que é também uma ilusão. Assim como os portugueses tiveram a ilusão do paraíso, os românticos tiveram a ilusão do índio como este guerreiro que tem a aparência do selvagem, mas na verdade ele já tem todas as virtudes que se esperam de um herói medieval aristocrático: honra, coragem, valentia, senso de fidelidade, não é? Tudo aquilo que configurava o código moral prestigiado pela aristocracia guerreira. Além de tudo, ele assimila a língua portuguesa e passa a falar português tão bem quanto os que melhor se expressavam na língua. E um detalhe importantíssimo: Peri não é antropófago. Pois bem, mas o feudo de Dom Antônio de Mariz é ameaçado por dentro e por fora. Por dentro por um aventureiro que é um padre renegado e que quer Ceci para ele. E se valer daqueles aventureiros para um projeto que ele tinha de encontrar umas minas de prata prodigiosas, né? E do lado externo, uma rebelião de índios terríveis.
porque o filho de Dom Antônio de Maris havia matado uma índia numa caçada, sem querer, pensou que era uma caça e mataram uma índia. Então, esses índios cercam o feudo de Dom Antônio de Maris. E há um momento crucial em que não havia mais saída, ele consegue debelar a rebelião interna, ele vence os sediciosos, né? Aliás, o vilão da história, Loredano, que era um padre renegado, é queimado, né? Enquanto os índios antropófagos se preparam a invadir e iriam destroçar tudo. Nesse momento, Dom Antônio de Maris manifesta o desejo de que pelo menos Cecília fosse salva. E o Peri diz, olha, eu posso salvá-la. O que eu preciso fazer para salvá-la? Ser batizado. E Peri, então, aceita ser batizado por Dom Antônio de Maris, que aí, então, a confia ao cristão, super-herói, que consegue, de fato, salvá-la. Enquanto eles deslizam pelas águas do rio Paquequer, numa canoa, Dom Antônio de Maris espera o momento em que os índios invadem a sua casa grande e detona o seu paiol de munições, e assim, morre todo mundo. A montanha explode como se fosse um vulcão. Morrem todos, os portugueses e os índios antropófagos. Só há 2 sobreviventes, que, como eu disse, desliza pelas águas do rio Paquequer. Até que, num determinado momento, aquele rio tão calmo, tão plácido, se torna um verdadeiro dilúvio. Chove nas cabeceiras das montanhas e as águas sobem e chegam a ultrapassar as árvores mais altas da mata. Peri sobe com Ceci ao alto de um coqueiro. E quando as águas já tocavam a copa do coqueiro, da palmeira, apavorado, Ceci acha que vai morrer, mas nesse momento Peri é inspirado pela lembrança de um mito. O mito de Tamandaré, que, em mitologia comparada, é o Noé dos índios, porque há mitos de dilúvio também nas mitologias dos povos indígenas desse território. Então, ele lembrando do mito de Tamandaré, ele lembra como fazer para se salvar. E ele, então, imita o herói mítico, consegue arrancar a palmeira já erodida pela fúria das águas, mas com o seu esforço muscular, ele arranca a palmeira pelas raízes, que assim passa a flutuar. E Alencar descreve o tempo inteiro, de um modo metafórico, esta copa da palmeira como um ninho. De modo que, ao deslizar para a linha do horizonte, ao final do romance, aponta-se, sugere-se o surgimento de um novo povo, assim como depois do dilúvio, Noé e seus filhos repovoaram a terra, ou como no mito grego, depois do dilúvio, Deucalião e Pirra repovoaram a terra. Agora nós temos um casal primordial também. O índio, que não é índio, e que assimilou toda a cultura, a religiosidade, a língua, e se declara até escravo voluntário de Cecília, e aquilo que os portugueses legaram de melhor, Cecília. Já em Iracema, o mito do surgimento do primeiro brasileiro é explícito, por meio da união também interracial do português, o guerreiro Martim. Martim significa filho de Marte, o deus da guerra, tá?
o conquistador, então, por metonímia, ele é o conquistador português, tá? E Iracema, palavra inventada por Alencar a partir de palavras tupi. Ele pegou, juntou e fez esse nome próprio. Iracema, com o significado em tupi de lábios de mel. Mas assim ele cria, ao mesmo tempo, um anagrama para a América, porque Iracema, se você trocar a ordem das letras, é América. Ora, e o romance nos conta a história do nascimento do primeiro cearense, metonímia do primeiro brasileiro ou do primeiro americano, e que se chama Moacir. Moacir é o mestiço. Moacir, que em tupi significa filho da dor. De modo que a interpretação da alegoria é mais ou menos clara. O que é o brasileiro? É o mestiço, de índio e português. Filho da dor da América virgem, deflorada, conquistada pela Europa guerreira, o guerreiro Martim. Então, este é o segundo momento da invenção do Brasil, feito por meio da idealização não só do índio, mas do colono português, cheio de virtudes, não é? E também a idealização da própria natureza, persistindo na mesma tecla batida pelos cronistas do século XVI e autores do século XVII. Muito bem, mas há ainda por hipótese, um terceiro momento de invenção do Brasil, ou de reinvenção do Brasil. E aqui nós damos um outro salto já para o século XX. E eu me refiro mais exatamente a Macunaíma, de Mário de Andrade. E aqui nós estamos num território mais próximo ainda do mito propriamente dito. O que é Macunaíma? O próprio Mário de Andrade não soube definir o gênero a que pertencia aquela narrativa quando ele a escreveu. Quando saiu a primeira edição, em 1928, sem saber como chamar aquilo, ele deu o nome de história. Mas ele já estava percebendo a grande afinidade que essa história tinha com as antigas rapsódias. Ele mesmo já percebera isso em escritos que ele manteve inéditos durante toda a vida, que eram projetos de prefácios ao Macunaíma, que ele resolveu não publicar. Só foram publicados em 1972. Tá? Mário morreu em 45. Muito bem. Nesses escritos ele já faz menção da proximidade daquela narrativa que ele tinha escrito com os cantos dos rapsodos antigos. E um amigo dele, Antônio Alcântara Machado, que escreveu uma resenha em 1928, pouco depois que o livro saiu. Essa resenha foi publicada na revista de Antropofagia, do Oswaldo. Ele foi o primeiro a chamar publicamente Macunaíma de rapsódia. E ele escreve no seu artigo, uma rapsódia nacional, com R bem rolado. Quer dizer, uma rapsódia nacional. Por que uma rapsódia? Mário de Andrade se convence disso, decide, na segunda edição, mudar a designação de história, tão vaga, para rapsódia. Tal como Macunaíma é apresentado até hoje, para sempre. Né? Uma rapsódia. Ora, a Ilíada, a Odisseia são constituídos por rapsódias. Rapsódia é o canto mítico dos tempos arcaicos,
que fala dos entes sobrenaturais e dos heróis que, no tempo forte das origens, fizeram o que fizeram, e o que eles fizeram funda o mundo, cria o mundo, fundamenta o mundo, enche o mundo de sentido e nos dá o exemplo que explica porque o que nós somos hoje veio a ser assim. Porque no tempo das origens, esses seres sobrenaturais, esses heróis, fizeram tais e tais ações e que definiram a nossa própria condição humana. Muito bem. Mário de Andrade, não só ele, toda a sua geração de intelectuais brasileiros, estava muito preocupado com a questão da nação. O que é ser brasileiro? O brasileiro tem caráter? Não tem caráter? Mário de Andrade achava que o brasileiro não tinha caráter. E em 1926, lendo a obra de um alemão, um etnólogo alemão chamado Koch Grünberg, uma obra em vários volumes, chamada Do Roraima ao Orinoco, né? Ele, no segundo volume dessa obra do Koch Grünberg, que é um etnólogo alemão que esteve no Brasil 2 vezes, aliás, morreu aqui no Brasil, esteve na Amazônia, pesquisou, recolheu mitos indígenas da Amazônia, né? E então Mário de Andrade, por meio da leitura de Koch Grünberg, entrou em contato com esses relatos míticos, narrados ao alemão por índios Taulipang e Arecuná. E entre essas narrativas míticas, havia um ciclo de histórias que tinha como herói um herói muito estranho, e que se chamava Macunaíma. Macunaíma, que ainda é vivo na região de Roraima e da Venezuela, entre comunidades indígenas. É cultuado ainda. Tá? Bom, e lendo as peripécias deste herói, Mário de Andrade achou que era muito parecido com o brasileiro. Porque esse herói era, sobretudo, safado, sem vergonha, mentiroso, não era confiável, de jeito nenhum. E por todas essas qualidades conflituosas, contraditórias, porque ao mesmo tempo ele era super corajoso e covarde, verdadeiro e mentiroso, a própria contradição, Mário de Andrade achou que esse herói, ou anti-herói, não tinha nenhum caráter. Roubava a esposa do irmão, aliás, várias vezes. Ainda bem criança, quando ele ia dormir, ele esquecia de fazer xixi, ele mijava na própria rede, molhando a mãe que dormia na rede de baixo. Cuspia na cara dos homens, ia brincar com as cunhãs, com as moças, quando elas iam tomar banho no rio, aí elas gritavam assustadas, achando que algum caranguejo tinha mordido nas partes. Esse herói anti-herói, Mário achou que era muito parecido com o brasileiro e resolveu então escrever essa história em que ele se vale desses mitos, mas os transforma. E o mistura com vários outros mitos, contos do folclore, das mais variadas procedências étnicas, do negro, do índio, do branco, europeu, e faz um grande coquetel, como chamou Tristão de Ataíde na sua crítica inaugural. Foi quem primeiro escreveu uma crítica e publicou uma crítica sobre Macunaíma. Aliás, falou mal, né? Elogiou umas coisas, mas no fundo espinafrou o livro. Tá? Aliás, Macunaíma, que hoje é quase que uma unanimidade, né? Todo mundo prestigia tanto, no início a coisa não foi nada fácil. Né? O João Ribeiro, por exemplo, dizia que se ele não soubesse que o autor fosse Mário de Andrade, se fosse de um autor estreante, ele temeria pelo futuro
desse autor, que seria um próximo interno de manicômio. Quer dizer, coisa de louco, né? Completamente desestruturado, sem pé nem cabeça e tal. Boa parte da crítica assim se pronunciou de modo adverso, né? Então, Marco de Andrade faz esse grande coquetel, essa grande mistura, para contar a história de um herói que nasce no meio da selva amazônica, dentro de uma narrativa que tem tudo a ver com as narrativas míticas. Ele inicia o relato assim: no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, ouvindo o rumorejo do Uraricuera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. No fundo do mato virgem, linguagem de lenda, linguagem de mito, é ou não é? Nasceu Macunaíma, filho do medo da noite. Muita gente às vezes diz que Macunaíma não tem pai, só teve mãe. Não, ele teve pai. É o medo da noite, é o pai dele. Portanto, um ente sobrenatural. E a mãe uma índia Tapanhuma. E ele nasce índio preto. Tapanhuma, ou a desinência uma ou una, significa preto. Ele é um índio preto. E esse safado que eu disse para vocês, extremamente preguiçoso. Ele passa 6 anos para falar as primeiras palavras. Quando o provocavam muito para ele falar, ele só repetia: ai, que preguiça, e não dizia mais nada. Até o dia que ele desanda a falar. Muito bem. Macunaíma, depois de várias peripécias ainda na infância, acaba matando a própria mãe. Que ele achou que era uma caça, ele foi enganado, viu errado, cometeu um grande erro e matou a mãe achando que era uma veada parida. Aí ele e os seus 2 irmãos, Giguei e Manap, enterram a mãe e, nesse lugar, a mãe se metamorfoseia numa montanha. E Macunaíma está muito tristonho, e os 3 irmãos começam a perambular pela mata, nômades. Até que um dia Macunaíma vê uma linda mulher. Agora ele já estava metamorfoseado em homem, também magicamente. Ele era uma criança quando ele foi abandonado pela mãe no cerrado para não crescer. Aí ele engana um curupira e conta essa história dando risada para Dona Cutia, que era uma feiticeira que estava fazendo uma água mágica. E a Cutia, depois de ouvir, fala: bom, essa história que você contou não é coisa de criança. Vou te igualar o corpo com o bestunto, o corpo com a cabeça, que é de adulto. Aí ela joga essa água mágica e ele cresce. Fica com o corpo de homem, bem troncudo, bem parrudo, bem forte, mas com a cabeça pequenininha de criança. No fim, Macunaíma vai perder uma perna. E nós podemos ver aqui uma imagem sugerida do próprio mapa do Brasil. Troncudão, no norte, com uma cabecinha pequenininha ali na Ilha de Marajó, e com uma perna só ali no sul, se apoiando. E Macunaíma, então, mata a mãe sem querer, a enterra e parte com seus irmãos numa peregrinação, até que ele vê uma linda mulher nua, deitada, e ele fica com muita vontade de brincar. Porque a coisa que o Macunaíma mais gosta de fazer é de brincar. E ele, então, a ataca e a estupra, com a ajuda dos irmãos, depois de apanhar muito dela, porque ela era uma guerreira. E com a ajuda dos irmãos, então, ele a estupra, e assim ela se apaixona por ele e eles se casam. E a mulher dele chama-se Si, que em tupi significa mãe.
e é a rainha das Icamiabas, a tribo mítica das índias guerreiras do Amazonas. E desse modo, Macunaíma, então, casado com Si, a rainha mãe do mato, a rainha das Icamiabas, ele se torna um imperador, que reina sobre as Icamiabas. E ele se tem um filhinho, que morre envenenado pela cobra, a cobra preta, que vai mamar no seio de Si à noite, e aí a criança, quando vai mamar, é envenenada e morre. Aí eles plantam a criança, enterram a criança, e ali onde foi enterrada nasce o pé de guaraná. Então vejam vocês que o pé de guaraná não é essa bobagem que os botânicos costumam dizer, uma espécie vegetal, não. O pé de guaraná é o filho de Macunaíma Si. Essa é que é a verdade. Muito bem, mas Si, muito triste com a perda do seu filho, resolve não viver mais na terra e vai morar no céu, onde se transforma na estrela Beta do Centauro. E deixa como lembrança sua ao marido um amuleto, uma pedra mágica, chamada Muiraquitã, que quem a possuísse seria Marupiara na vida, ou seja, teria a felicidade. É a pedra mágica da felicidade, a Muiraquitã. Mas Macunaíma, nas suas aventuras, acaba perdendo a Muiraquitã. Muito imprevidente esse herói. E ele recorre novamente aos irmãos e resolve buscar a Muiraquitã. E ele ficou sabendo, pelo beija-flor, que a Muiraquitã tinha sido encontrada por um pescador que havia pescado uma tartaruga. Ele tinha perdido a Muiraquitã no rio, a tartaruga engoliu, o pescador pescou, e aí apareceu para o pescador um regatão peruano chamado Venceslau Pietro Pietra, colecionador de pedras, e comprou a Muiraquitã e mudou para São Paulo, onde ele ficou milionário. Sabendo disso, Macunaíma reúne os irmãos e vem para São Paulo. Mas antes de vir para o sul e para São Paulo, ele vai até a ilha de Marapatá e deixa a consciência dele lá. E migra para São Paulo. E ao procurar Venceslau Pietro Petra, ele percebe que este homem é simultaneamente um gigante. O gigante Piaimã, devorador de gente. E começa então um combate entre Macunaíma e o gigante, que quer devorar o herói. O herói percebe que ele é frouxo, não consegue vencer o gigante, ele apela e vai para o Rio de Janeiro, para o terreiro da Tia Ciata, e ali numa sessão de candomblé, a médium incorpora o Exu, que simpatiza imediatamente com Macunaíma. E concede a ele um desejo. O Macunaíma diz que queria bater no gigante. Então ele espanca a mãe de santo, que não sofre nada, quem sofre tudo, todos os supapos, socos, pontapés, é Venceslau Pietro Petra na sua mansão em Higienópolis. Aí ele fica todo estrupiado. Macunaíma volta para São Paulo, tenta recuperar a Muiraquitã, mas o gigante vai embora para a Europa, para se tratar, se recuperar. Quando ele volta, o Macunaíma testa a força novamente. Vai ao mato e ele consegue arrancar, depois de 3 tentativas, como o peri na palmeira, depois de 3 tentativas, ele arranca uma árvore pelas raízes e vai enfrentar o gigante, todo cheio de autoconfiança. E consegue vencer o gigante. Recupera a Muiraquitã. E regressa ao seu lugar de origem, a volta às origens. Mas ao chegar na região amazônica do Uraricuera, nada mais restava. Era a terra devastada, não havia mais gente por lá. As ocas estavam todas transformadas em tapera, silêncio, terra em ruínas. Ele se desentende com os irmãos que acabam sucumbindo. Um se transforma numa sombra leprosa do urubu-rei,
outro é devorado pelo próprio urubu-rei, né? E Macunaíma fica só, deitado na rede, comendo terra e tendo como única companhia um papagaio, para quem ele conta e reconta todas as suas aventuras, e o papagaio decora. Pois bem, um dia Macunaíma sente um grande calor e vence a preguiça e vai se banhar. E ali ele vê uma linda mulher nua dentro d'água a convidá-lo. Ele se debruça para ver melhor e a Muiraquitã cai dentro d'água. Ele mergulha para buscá-la. E aquela mulher não era uma mulher, era o Iara, que o ataca e o dilacera. Ele é estraçalhado pela Iara. Mas ele consegue sair fora d'água, faz um feitiço, mata todos os bichos d'água que ele estripa para recolher de novo as suas partes faltantes. Mas ele acaba não achando uma perna e tal. E ele fica muito desconsolado e resolve não viver mais na terra, decide ir morar no céu. Ele tenta um espaço perto do sol que não quer receber de jeito nenhum, porque a deusa Sol, Mário de Andrade chama no gênero feminino, a deusa Sol, Vei, o nome Vei tupi, tá? Tinha proposto uma aliança a Macunaíma num determinado momento das suas aventuras. As filhas de Vei se apaixonaram por ele. E Vei propôs a ele: se você casa com uma filha minha, o dote que dou para ti é Europa, França e Bahia. Mas você tem que jurar fidelidade, não pode trair ela com outra cunhã, não. E ele aceita o pacto com o Sol, com a deusa Sol. Jura fidelidade, mas enquanto Sol e suas filhas vão fazer o dia para o outro lado do mundo, Macunaíma desce à terra e dá em cima de todas as cunhãs que aparecem na frente dele. Até que ele se engraça com uma portuguesa, que, aliás, como diz o narrador, ferdia muito. E exatamente esse fedor que deixou Macunaíma mais doido ainda, que servia como afrodisíaco para ele. Ele então brinca com a portuguesa na própria jangada do sol, que o surpreende, o flagra na madrugada seguinte. Fala: mas você não jurou? Fala: mas eu menti. Aí a deusa começa a passar um pito nele, ele a desrespeita e eles brigam. E assim se desfaz a aliança do herói com o sol, a Sol. Nesse momento em que ele voltou para o Uraricoera, depois de resgatar a Muiraquitã, e parecia, portanto, triunfante, é exatamente o imenso calor que a deusa Sol faz ele sentir que o faz vencer a preguiça e tomar aquele banho, onde o esperava a armadilha da Uiara. A hora que ele se convence de que não restava mais nada para ele nessa terra, ele resolve morar então no céu, como eu dizia, busca um lugar perto do sol, que não quer perto de jeito nenhum, busca um lugar perto da lua, que diz que ele fede demais, também não tem lugar para ele, até que ele se defronta com o pai do Mutum, o Cruzeiro do Sul, que ele havia defendido num discurso feito aqui em São Paulo. Muito bem, o Cruzeiro do Sul diz: aqui não dá mais para te receber, já está tudo cheio e tal, né? Mas, como eu simpatizo muito com você, que é do clã do Jabuti, a raça mais antiga que há, eu então vou dar um jeito. Ele faz um feitiço e abre um espaço no céu e o Macunaíma se metamorfoseia na constelação da Ursa Maior. Ora, eu procurei fazer uma síntese muito grosseira da narrativa, das peripécias desse herói e anti-herói. Para terminar, levantemos algumas perguntas possíveis, né? E vamos tentar algumas possíveis respostas também.
para quem se interessar, eu recomendo a leitura de um livro magnífico da professora Gilda de Mello e Souza, chamado O Tupi e o Alaúde, que é uma das mais fecundas interpretações desta obra-prima de Mário de Andrade. O Tupi e o Alaúde, da professora Gilda de Mello e Souza. Tá? Nesse livro, ela mostra a grande semelhança que Macunaíma tem com as rapsódias medievais, as novelas de cavalaria, do tipo A Demanda do Santo Graal. De certo modo, o talismã, a Muiraquitã, é um graal. Se o graal prometia a juventude eterna, a felicidade, enfim, mesma coisa prometia a posse da Muiraquitã, ser Marupiara, ter a felicidade. Ora, e o graal perdido deve ser procurado pelo herói. E no caso aqui, a Muiraquitã. Só que esse graal estaria em São Paulo. E Macunaíma sai lá da Amazônia e percorre o Brasil em demanda deste santo amuleto que é a Muiraquitã. Então a professora Gilda mostra que existe uma paródia dessas novelas de cavalaria medieval. E há também uma interpretação belíssima da professora Gilda, quando ela diz que Macunaíma, depois de vitorioso, se torna derrotado exatamente pela vingança da Sol. Ora, quando Macunaíma teria tudo para ser vitorioso, se ele se aliasse com aquilo que era da sua própria natureza, que é um índio dos trópicos. Casar-se com uma filha da deusa Sol, uma deusa solar, era casar-se com aquilo que a sua própria cultura representa, a sua própria essência. E teria tudo para dar certo, porque a deusa promete a ele que esse casamento se realiza, que ele seria dono de Europa, França e Bahia. Quer dizer, o imperador universal. Contudo, ele trai essa aliança. E isso o leva à vingança da deusa, que faz com que ele se destrua. Essa terra desolada, este herói derrotado, sem uma perna, vai morar no céu, mas antes ele pensara em ir morar na cidade da Pedra, que era a cidade de Delmiro Gouveia, um dos pioneiros da industrialização do Brasil, que era um homem muito rigoroso, um homem que tinha um forte caráter. Mas Macunaíma não, ele resolve desistir e se transforma na ursa maior. Ora, Macunaíma é negro, é índio simultaneamente. Vindo para São Paulo, ele se banha nas águas de uma piscina natural que tinha a forma de uma grande pegada humana, de um gigante. É o Pezão de Sumé, que é uma narrativa mítica também, que se liga a uma tradição indígena que foi interpretada com os olhos cristãos dos missionários, principalmente jesuítas. Quer dizer, os índios têm um herói civilizador, um mito de um herói civilizador chamado Sumé. E os jesuítas, ouvindo esse relato, falam, Sumé, mas isso daqui é muito próximo do cristianismo e tal. Então quer dizer que o apóstolo, esse daqui é São Tomé. São Tomé teve no Brasil e deixou aqui a sua pegada. E a água que ficava empoçada no Pezão de Sumé era uma água mágica. Quando o Macunaíma, para se refrescar, toma banho naquela água, ele fica loiro de olhos azuis. Mas não deixa de ser branco, negro e índio, simultaneamente. Um dos seus irmãos fica negro, fica cor de bronze, né? E o outro fica negro porque a água que sobrou estava muito suja da pretidão de Macunaíma, ele só consegue colocar a palma das mãos e a planta dos pés. Vejam, Macunaíma é branco, negro e índio.
E ele é irmão de negro e é irmão de índio. Esse é um brasileiro. Só que ele se dá bem e mal com os irmãos. Ele acaba sendo responsável pela destruição de tudo aquilo que ele amava. Do filho, da mulher que ele amava, dos próprios irmãos. Quando se vai morar no céu, ela se torna a estrela Beta do Centauro. Porque se é Índia, puramente Índia, Macunaíma, no entanto, se torna uma constelação, um grupo de estrelas, que está sempre próxima uma da outra, mas nunca está propriamente junta. Macunaíma é esse branco-negro índio que não conseguiu ainda se sintetizar de modo a formar um caráter unificado. Macunaíma não tem nenhum caráter, deve ser entendido do seguinte modo, é que ele tem características demais. Não é que ele não tem característica nenhuma, é que ele não tem um caráter unificado. Ele ainda é uma espécie de barro amorfo, que ainda está buscando a sua unidade nessa grande diversidade, nessa grande multiplicidade que o configura como uma constelação, que nos dá uma lição que é bonita, mas inútil. O brilho inútil das estrelas, o brilho inútil do mito. Muito obrigado. Passamos imediatamente para essa brilhantíssima... Muito bom, excelente, né? Acho que a gente ficou magnetizado. Então passamos para a parte de perguntas, né? Por favor, levantem e vamos iniciar com o próprio curador, aqui com uma pergunta dele. Tudo bem? Depois, fazer a pergunta do fim aí. Ele já se desencanta do brilho. Não, que haja o brilho, mas o brilho não encanta mais. Coincide com a visão de pessimismo que tem a obra no seu final? Que seria uma chave de pessimismo final na obra? É, na verdade, uma imagem ambígua, que pode ser vista tanto por um lado positivo, como pelo lado da negatividade, né? Como o mito, que geralmente conjuga os contrários, né? Unifica os opostos, né? Agora, esse mito se repõe, já tanta gente se esforçou para interpretar Macunaíma, mas nunca conseguiram esgotar toda a riqueza de sentido que pode ser dilacerada. Né? Então, Mário de Andrade, às vezes, reclamava de pessoas que achavam o mito dele uma piada, uma grande brincadeira e tal. Não, é uma coisa muito triste. Pode ser muito engraçada, mas quando Mário de Andrade diz, toda vez que eu releio o final e vejo que Macunaíma desiste, eu não consigo conter as lágrimas. Quer dizer, Mário de Andrade não queria que... Mário de Andrade mesmo comenta que Macunaíma é uma sátira aos defeitos dos brasileiros. É bem verdade que Macunaíma tem também virtudes, mas é sobretudo uma espécie de síntese dos defeitos dos brasileiros, para nos mostrar uma visão crítica daquilo que se considerava ser brasileiro, não é? Sensual, mentiroso, preguiçoso, safado, sem vergonha. A imagem do malandro, que já é construída no romantismo pelo Manuel Antônio de Almeida, com o Leonardo de Memórias Sargento Milícias, né? Essa visão carnavalizada. O que o Mário de Andrade trabalhava na vida, o quanto ele se multiplicava na vida, acho que ninguém trabalhou, que ninguém nunca se dedicou como ele fez a completar a sua obra, a fazer palestras. Então ele devia ter uma imagem bem negativa do brasileiro. O brasileiro que é o cara do ai que preguiça. Porque ele era operoso, ele era trabalhador. Sim, sem dúvida. Então, aí Mário de Andrade o homem é um anti-Macunaíma.
O Mário de Andrade é, como Medina falou, um homem de uma disciplina de trabalho impressionante. Talvez poucos tivessem uma disciplina como a dele. Esse homem só trabalhava. O tempo todo estava trabalhando. Estava em casa, estava trabalhando. Estava deitado, estava pensando nas coisas do trabalho. Então, há uma carta dele para o Drummond em que o Drummond dizia, numa correspondência anterior, que havia recebido um convite para vir trabalhar em São Paulo. Tá? E o Mário de Andrade tenta convencer o Drummond a aceitar, a vir para São Paulo. Aqui você vai se organizar melhor, você não pode ser Macunaíma, você tem que ser um cara disciplinado. E São Paulo vai te dar essa experiência, que vai ser boa para você. Drummond preferiu ir para o Rio. Agora é gozado que tem o Mário de Andrade, é que à primeira vista a pessoa que começa a estudar literatura, ou que começa a se interessar pelo modernismo brasileiro, tem do Mário de Andrade uma visão negativa. Fala, esse cara não vai me impressionar muito. E isso é enganoso, porque a gente quando começa em qualquer livro dele, não é falar Macunaíma, qualquer livro dele começa a descobrir coisas e começa a ver como era fantástico esse homem que não dormia para estar a par com a literatura espanhola ou inglesa. Ele sabia o que havia na literatura alemã, estudou alemão para saber isso. Ele impressiona em qualquer um dos seus livros. Mas vocês têm que fazer perguntas aí, porque a palestra foi muito boa para ficar sem perguntas. Vamos lá. Bom, quem quiser fazer pergunta, levante a mão, venha até aqui, ou então pode fazer a pergunta do lugar onde está. Fique à vontade. Tem? Tem da internet. Pronto. Na internet tem algumas perguntas. Boa noite, professor. Eu sou Felipe, editor do site da CPFL Cultura. Vieram algumas perguntas aqui. O Augusto, ele te pede para falar um pouco da relação do Oswald de Andrade com Peri e Macunaíma. Oswald de Andrade? Isso, com o Peri e Macunaíma. Ele quer. Peri e Macunaíma? Ele te pede para fazer um pouco da visão do Oswald contrapondo-se ao Mário, né? Bom, num dos manifestos do Oswald, ele fala contra o Peri, né? Abaixo Peri, né? Cheio de bons sentimentos portugueses, né? O índio de tocheiro, diz ele, né? Quer dizer, um índio de Araque, um índio de mentira, né? Agora, Oswald foi um imenso admirador de Macunaíma. Tá? O Oswald também escreveu, logo que o livro saiu, um artigo na revista de Antropofagia, em resposta ao artigo do Tristão de Ataíde, criticando a posição do Tristão de Ataíde. E sobre Macunaíma, o Oswald diz, é a nossa Odisseia. Ele também percebeu o vínculo que Macunaíma possuía com as narrativas rapsódicas mais antigas. Né? É a nossa Odisseia. Né? E ele continua dizendo, e pelos próximos 20 anos, 50 anos, não lembro bem o prazo que ele dá, é o inventor da língua literária brasileira. Válida para os próximos 20 anos, se não me falha a memória. Agora, curiosamente, quando Mário publica Macunaíma em 1928, e pouco antes dele publicar Macunaíma, saiu o Manifesto Antropófago do Oswald. E o Mário, em correspondência com Tristão de Ataíde, reclamou, se queixou, falou,
pô, eu não entendo nada dessa tal de antropofagia, e justo agora sai o meu livro, vão achar que tem tudo a ver, que a expressão do... E o próprio Oswaldo reivindicou Macunaíma para a antropofagia. É um livro da antropofagia. Mas o Mário não gostou dessa aproximação. Eu acho que o meu livro já tem tanta coisa complicada que complicar ainda mais com a antropofagia do Oswaldo vai ser muito prejudicial a ele. O Mário não via com bons olhos as propostas da antropofagia do Oswaldo. Tá? E exatamente nesse momento dá-se uma grande crise de relacionamento entre ambos. Eles estão prestes a romper, e romperam de fato, não é? E para nunca mais reatar a amizade. Não é? Oswaldo bem que tentou se reaproximar, mas o Mário não aceitou. Não é? E mesmo depois do rompimento, da ruptura, o Oswaldo continua a dizer a mesma coisa, que Macunaíma era a obra-prima do modernismo brasileiro, a Odisseia, a nossa Odisseia, né? E assim por diante. Mas o Mário discordava do espírito da antropofagia. Eu consegui entender que nas duas primeiras, vamos dizer assim, dos dois primeiros retratos que você fez dessa criação da identidade do brasileiro, a Carta do Caminha e as obras do José de Alencar, eles representavam uma espécie de síntese de um imaginário coletivo. Mas eu não enxerguei isso no Macunaíma. Eu acho que você se centrou na sua fala mais na figura do Mário de Andrade. Eu queria que você discorresse um pouquinho mais. O que o Mário representou em termos de síntese de um imaginário? Em mais alto grau ainda, Macunaíma é esta síntese do imaginário brasileiro. E como eu disse, ele parte do mito básico que vai estruturar a sua narrativa, que são as peripécias do herói indígena Macunaíma, transformado em Macunaíma, que é a história do resgate da Muiractã, o enfrentamento do gigante Piaimã. Né? Muito bem, mas como eu disse, Mário não se limita a esta assimilação transfigurada do mito dos índios da região de Roraima, dos índios caribes. Tá? Ele mistura a história de Macunaíma, o mito de Macunaíma reelaborado, com dezenas de contos das mais variadas procedências. Ele encontra o Neguinho do Pastoreiro. Numa das suas viagens, ele vê de cima o inventor da fotografia, né? Ele vê o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, conversa com ele, o padre não quer conversa com Macunaíma. Tá? Macunaíma nos é apresentado como o inventor do futebol. Né? Quer dizer, o Mário de Andrade reelabora todo esse imaginário brasileiro e está aqui presente não só, por exemplo, a religiosidade afro-brasileira, no capítulo da Macumba, né, no terreiro da tia Ciata. Né? Então, Mário procura amalgamar o máximo possível de histórias, lendas, fatos, anedotas populares, trechos de cantadores nordestinos, né? Bumba Meu Boi. A cena final em que Macunaíma é dilacerado corresponde a uma cena do Bumba Meu Boi também. Né? O momento em que o Jiguê vai se transformar na sombra leprosa, ele se encarapita num boi, e é uma transfiguração do Bumba Meu Boi, episódio do folclore brasileiro que Mário de Andrade achava fundamental para o Brasil. Né? Um dos mitos fundamentais do Brasil, o Bumba. Né? E assim sucessivamente.
Eu poderia aqui elencar tanta coisa, porque cada página tem várias dessas sugestões, né? Que o Mário, repito, na classificação de Tristão de Ataíde, produziu um verdadeiro coquetel, que é exatamente essa grande mistura que vem de narrativas de indígenas, de narrativas de procedências africanas e também europeias, né? E tudo misturado e desgeograficalizado, para usar uma palavra inventada pelo próprio Mário. Ele coloca o sul no norte, o norte do sul. Macunaíma se refere à Amazônia como a sua querência. Ora, querência é uma palavra do vocabulário gaúcho, não tem nada a ver com a Amazônia. Então ele provoca uma série de deslocamentos, tá? Exatamente para tentar esta grande mistura do Brasil de modo a se tornar uma coisa só. Tá? Ele achava que o Brasil estava muito disperso e era preciso que o Brasil tivesse essa unidade cultural, né? E Macunaíma é um grande esforço nesse sentido. Professor, temos mais uma pergunta. Uma última pergunta. Muito obrigado. Aqui. Professor, permita-me contextualizar a sua fala na seguinte questão. A que atribuímos, no seu conceito, a que nós atribuímos a fragmentação da identidade atual do brasileiro? Eu não sei se eu saberia te responder essa questão. Eu sei que a resposta ela pode ser complexa, ou ela é complexa. Com certeza, né? Obviamente que sim. Mas, diante de tudo aquilo que foi discorrido, né? Qual o conceito? Olha, Mário de Andrade achava que, depois de passado muito tempo de haver escrito Macunaíma, ele achava que o brasileiro tinha conquistado finalmente o seu caráter. Ele achou que o brasileiro já estava brasileiro mesmo. Antes era uma coisa muito contraditória, sem nenhuma unidade e tal, mas já nos anos 40, na década de 1940, ele acha que a identidade brasileira já havia sido conquistada na literatura, por exemplo, na música, por exemplo, tá? E na própria unificação do Brasil, que superasse os regionalismos das mais variadas procedências, né? Mário sempre foi um intelectual que combateu tenazmente o regionalismo. Ele achava que o regionalismo tem uma tendência xenófoba. Que o regionalismo, por insistir muito no particularismo regional, tende a que todos os regionalismos tenham a mesma característica e se daria uma verdadeira balcanização da cultura nacional, a sua fragmentação. Não é a mesma coisa que diz o Gilberto Freire, super defensor do regionalismo. Ele achava que cada um vai desenvolver a sua cultura regional e uma se somará à outra, de modo que nessa soma de todas as culturas regionais nós teremos o Brasil, e o Brasil vai ter uma universalidade também, mas pela soma de todas as culturas regionais. Mário de Andrade achava que isso era uma ilusão, que isso não seria possível, exatamente pela própria lógica balcanizadora do regionalismo, que insiste demais no particularismo. Então, o que ele procurava contribuir para que ocorresse, né, essa união nacional, é esse processo de desgeograficalização, por exemplo. Aquilo que é válido para o Sul tem que ser válido também para a Amazônia e vice-versa. Essa mistura de norte, sul, leste, oeste é que poderia dar essa contextura mais unificada para o brasileiro, que assim finalmente poderia se sentir como um membro de uma nação, em que ele se reconhecesse como tal, né? Agora,
o porquê da grande fragmentação da identidade brasileira, não saberia te responder hoje em dia, tá? Porque são tantas variáveis, tantas coisas que ocorrem, né, que nos levam exatamente a essa pulverização, essa fragmentação, essa descaracterização, não é, cultural, que é, de certo modo, inerente à própria dinâmica da chamada globalização, que tende a padronizar, unificar, não é? Por toda a parte onde se instala. Não é? Agora, essa padronização tem a sua contrapartida, que é exatamente alimentar esse desejo de diferenciação das culturas nacionais, regionais, não é? Que tentam resistir a essa padronização imposta por esse processo de maior expansão do capitalismo internacional. Não é? Agora, a nossa descaracterização pode ser vista por um outro lado, assim, pelo grande fascínio que a cultura norte-americana, sobretudo, não é? Exerce sobre nós, não é? Um fascínio que não exerce somente sobre nós, mas por toda parte. Não é? Os Estados Unidos vem sendo, de fato, né, a vanguarda desse processo de ocidentalização do planeta. Não é? Os japoneses não vestem mais o kimono, a não ser muito raramente as famílias mais tradicionais no recesso do seu lar. Não é? Nós não vemos mais as vestimentas dos mandarins chineses, todos eles usam terno, nem mais o uniforme mal eles usam, certo? Já usam paletó e gravata, direitinho. O Obama até destoou, porque apareceu sem gravata, com uma jaqueta de couro e tal, enquanto o presidente chinês estava devidamente com a sua gravata, né? Quer dizer, toda essa ocidentalização, né? Então, deixa eu fazer uma última pergunta, então. Como é que você vê a resposta que o Mário de Andrade deve ter dado a alguém que lhe perguntou sobre a natureza do livro? E ele falou que esse livro, Macunaíma, é um livro de férias. Porque de fato ele escreveu numas férias. Nas férias ele trabalhava. O que ele fazia nas férias? Trabalhar. Então, ele costumava passar férias num sítio em Araraquara, que pertencia a um parente meio afastado, que ele chamava de tio Pio, né? E nessa ocasião, ele, depois de ruminar muito a história, pesquisar muito, estava nesse período de férias e disse que escreveu o livro num jorro de 6 dias febris. O tio Pio não queria deixá-lo passar a noite em claro, trabalhando para preservar a saúde dele e tal. Disse que ele esperava o tio Pio ir dormir e continuava escrevendo nos cadernos à luz de velas e tal. Né? Foi uma atividade febril, ininterrupta, ao longo de 6 dias. Né? No 7º ele descansou. Professor, obrigado por essa prazerosíssima e brilhante